Bom dia, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje. O tema é movimentos sociais, como surgem, onde vivem. Nós começamos semana passada falando sobre os movimentos sociais, tá? O início sobre isso, dando uma volta, né, na história, aí falando um pouco sobre a questão da cidadania, como era na Grécia, em Roma, né, e agora também nos tempos modernos. E aí a gente vai entrando agora, tá? Na questão das revoltas populares, e aí vai chegar na origem também dos movimentos sociais, beleza? Olha a habilidade de reconhecer diferentes formas de atuação política da população nas revoltas e movimentos populares do século XIX e XX. Olha essa imagem aqui. Lutar não é crime, moradia é direito. Então, aqui é um exemplo de um dos movimentos, que é o MST, Movimento Sem Terra, tá? Então, o que são os movimentos sociais, tá, gente? São grupos de pessoas, né, que defendem, demandam e lutam por uma causa social e política, tá? É uma maneira de organização popular que tem como objetivo expressar os seus desejos, tá? E exigir os seus direitos, principalmente. Esses movimentos podem ser pontuais, tá? Gerando revoltas populares, ou movimentos duradouros, tá? Que continuam existindo ao longo dos anos para garantir os seus direitos. Olha essa imagem aqui na tela, gente. É uma manifestação dos jovens aqui, dizendo justamente o contrário aqui, porque contra a criminalização dos movimentos sociais. Mole. Então, se os movimentos sociais, que são lutas sociais do povo brasileiro, estão querendo acabar com isso, né? Acabar com os movimentos sociais. Isso é um direito político que nós conquistamos, de manifestação popular, tá? É um direito do cidadão brasileiro fazer suas manifestações, participar de um movimento, tá? Levantar a bandeira de alguma causa que você acha que é importante. Então, tá aqui. A gente tem que lutar, sim, pelos nossos direitos, tá? E dos nossos saberes, dos nossos deveres também, viu? Movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos, tá? Conjuntural, que é aquele que busca um objetivo específico e tem um curto prazo, tá? O exemplo que teve, o último que eu lembro, foi a manifestação popular dos caminhoneiros, que teve aí também. Teve uma manifestação popular também sobre a passagem de ônibus, a tarifa do ônibus lá em São Paulo, né? Que eles chamaram dos 20 centavos, tá? Então são os movimentos mais pontuais que acontecem na sociedade, no momento, tá? E os movimentos, outro tipo é estrutural, movimento estrutural. Aquele que quer conquistar coisas a longo prazo, tá? Buscando uma mudança na estrutura da sociedade. Movimentos sociais não precisam ser apenas contra o governo ou contra algo, tá? Podem ser de apoio também, tá? Então, esses exemplos de movimentos estruturais, tem o movimento negro, tem o movimento LGBT, tem o movimento ambientalista, tá? Tem o movimento dos operários e sindicalistas, né? Tem o movimento sem terra. Então tem vários movimentos que são estruturais aí, tá? Há bastante tempo. Aqui uma imagem que mostra aqui para vocês, na década de 60 e 70 aí no nosso país, contra a ditadura, né, repressão e a questão também do racismo, né? Tá como aqui uma placa aqui, abaixo o racismo, né? Abaixo 500 anos de opressão, né? Ou seja, opressão do povo, mestiço, vamos dizer assim, né, que o nosso povo é misturado, sempre sofreu essas opressões por parte do governo aí, tá? Na Constituição Federal, nós achamos aí, a lei que vai nos amparar e garantir para essa manifestação, né, popular, social. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, tá? Tem o artigo 5º que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí tem no inciso 15, tá? 16, desculpa. 16 que vai falar especificamente dos movimentos sociais. Todos podem reunir-se pacificamente, olha aí a palavra, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, tá? Aí, nesse período, nós tivemos muitas mudanças políticas e sociais
principalmente lutas importantes, gente, tá? Então vamos citar aqui 4 revoltas desse período. Tem a Guerra dos Canudos, tá? Em 1896 a 1897, a Revolta da Vacina, em 1904, a Revolta da Chibata, em 1910 e a Guerra do Contestado, 1912 e 1916. Eu vou falar aqui hoje de duas revoltas principais aqui, tá? Que é a Guerra dos Canudos e a Guerra do Contestado. E aí vocês podem pesquisar, que aí fica como tarefa para vocês aí. Até vou colocar lá no Google Sala de Aula para vocês. A Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Vocês vão pesquisar e colocar pra gente lá, tá bom? Tarefinha aí para vocês já. Então, Canudos foi um confronto entre o movimento popular e o exército da República, tá? Que durou aí 1896, 1897, um ano. E aconteceu na comunidade de Canudos, em Pernambuco, tá? Trazendo um pouco de contexto histórico, a região sofria então com uma grave crise econômica e social. Trazia na sua história a presença de latifúndios improdutivos, além dos problemas enfrentados com as secas cíclicas de desemprego crônico, tá? O líder deles era Antônio Conselheiro, tá? Foi um beato que percorreu os sertões pregando e com isso ganhou seguidores que o consideravam um santo, que vinha salvá-los da vida miserável. Então, por volta de 1893, o Antônio Conselheiro decidiu parar com suas andanças e, junto com seus seguidores, montou um pequeno povoado em uma velha fazenda abandonada em Canudos. Antônio Conselheiro colocou o nome do povo de Belo Monte, onde havia regras como a proibição de jogos, bebidas e prostituição. E cada morador recebeu um pedaço de terra para viver com sua família. Com o tempo, a notícia se espalhou e mais pessoas foram para o povoado. Dá para ver aqui a fotinha deles, ó, parece até Jesus Cristo. Cabeludo, barbudo, né? Tudo isso aí em nome aí da religião, da fé, meio que contra o governo da época, tá? Só que foi uma coisa meio alienada, né? Toma cuidado com isso aí. Na interpretação dessa liderança religiosa política dele, tá? Isso incomodou bastante os fazendeiros locais e os chefes da região, tá? E começou a espalhar então um boato, um fake news, vamos dizer assim, de que ali havia se instalado uma monarquia financiada por Portugal. Olha só onde foi parar o negócio. Olha o que acontece com as fake news. Com a intenção de acabar com a república. Então, houve ali uma insurreição, né? Um movimento contra o governo. Com isso, tropas do exército foram até Canudos e após meses de cerco e de conflitos ferrenhos, tá? A guerra acabou com a morte de grande parte da população local. Sobreviveram apenas crianças, mulheres e idosos. Um dos melhores relatos que se tem desse período é da literatura de Euclides da Cunha, né? Um jornalista que esteve presente no conflito e escreveu o clássico da literatura Os Sertões, que está aqui, ó, a imagem do livro. Quem não leu, leia, muito bom, tá? Então, essa foi a história um pouco de Canudos, de Antônio Conselheiro, que teve essa pequena insurreição nesse local lá em Canudos. Eu até passei por essa região já lá, quando morei na Bahia, e o local fica mesmo no sertão, mesmo não tem nada, né? E eu fiquei imaginando como é que foi essa cena toda dessa revolta aí de Canudos, com o Antônio Conselheiro como líder aí, né? Foi interessante. Guerra dos Contestados. Em 1912, tá? Iniciou-se então a construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, pela empresa Brazil Railway Company. O governo cedeu uma grande extensão de terra no limite do estado do Paraná e de Santa Catarina, mas se aproveitou dessa situação e desapropriou terras dos camponeses, a princípio apenas para a construção. Mas, já que dava para lucrar, né, com a erva mate e madeira, por que devolver? Né? Olha aí a questão dos empresários aí. Quando a linha ficou pronta, não garantiram a devolução das terras aos moradores que ficaram ali sem nenhum apoio, tá? Tem até aqui uma imagem aqui falando guerra do contestado, um povo lutando por sua terra com gentileza. Só que não foi tanta gentileza assim não. José Maria de Santo Agostinho, que era um monge, se sensibilizou com a situação das pessoas que estavam ali, sem autorização do governo começou a pregar naquela religião e fundou uma comunidade para amparar os oprimidos, o Quadrado Santo. Preocupado com o desenrolar dos acontecimentos, o governo enviou soldados para a região para perseguir o monge e seus seguidores e desmanchar a comunidade, semelhante com a Guerra de Canudos, né? A guerra começou com soldados armados contra os fazendeiros que tinham apenas ferramentas
Isso gerou a morte de muitas pessoas, a maior parte camponeses, inclusive do seu líder que foi morto na Batalha de Irani. Então aqui tem uma imagem dele, desse monge, né? José Maria de Santo Agostinho, tá? Então, depois de tudo isso, é assinado o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, né, no Rio de Janeiro. E surge ali as cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União, e vai sendo construída uma nova cultura regional aí no Brasil a partir dessa época. Então, essas duas revoltas populares que eu mostrei para vocês hoje, que vão dar origem aí futuramente a novos movimentos sociais. Um deles até, aqui no caso do Contestado, vai ligar aí ao Movimento Sem Terra, por exemplo, né? Lá no Pernambuco também pode ser ligado também ao Movimento Sem Terra, mas isso tudo vai gerar os movimentos sociais no século XX, então começa no século XIX, tá? Essas revoltas populares. E fica como tarefa para vocês a revolta da Chibata e a revolta da vacina para vocês pesquisarem, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.